Saudações, eu sou o William Moraes e vou aproveitar e gravar de uma vez o vídeo para sábado, porque esse feriado que vem agora vai atrapalhar um pouquinho meus planos, já que eu fico mais com família e até amigos. Então, aproveitando, né, já que fiquei 2 anos sem contatos sociais. Vou fazer aqui o vídeo de perguntas e respostas. Essa pergunta, a primeira pergunta, é de uma psicóloga que entrou em contato comigo por e-mail. Então eu não vou falar o nome dela, porque eu acho que as pessoas que entram em contato por e-mail não querem se expor aqui. Muitas psicólogas entram em contato comigo, uma no Instagram até falou que, deixou bem claro que não queria, preferiu que eu nem citasse o nome dela. E essa do e-mail não pediu isso, mas eu vou subentender que ela também quer mais privacidade. Ela perguntou, dentro do texto dela, né? Como você acha que o que você está fazendo com esses vídeos pode ajudar as pessoas? E eu achei a pergunta bem interessante, porque, assim, primeiro, eu acho que eu ajudo porque eu estou sempre recomendando as pessoas para fazerem terapia, buscarem ajuda profissional. Já fiz isso, acho que todo vídeo de pergunta e resposta, até outros vídeos, eu acabo falando isso. Então, eu ajudo nesse aspecto com certeza. Espero, acho, porque considero extremamente importante. Mas não se restringe a apenas isso, porque senão o canal nem faria sentido. Eu faria um vídeo, procurem ajuda profissional, e acabou. Então é claro que o canal não é apenas para isso. E domingo eu respondi a uma pergunta de um rapaz que perguntou algo mais ou menos assim: por que as pessoas não buscam experiências próprias e sempre vão em busca de algum guia? Foi a pergunta que ele fez. E eu respondi algo mais ou menos assim, porque eu procurei lá depois e eu não achei. E eu acho que essa resposta cabe um pouquinho em como eu ajudo as pessoas. Porque é o seguinte, eu, como pessoa aventureira, eu já assisti vídeos no YouTube de pessoas que fazem trilhas em busca de cachoeiras, porque eu considerei visitar uma cachoeira aqui perto, na cidade perto, e não custava nada olhar as dicas de quem já foi para aquele lugar. Então ali eu aproveitei da experiência do moço em dicas, em toques que eu aprenderia da forma mais difícil. Eu aprendi simplesmente escutando ele falar sobre a quantidade de água, sobre a proteção, sobre o terreno mais íngreme que tem, a necessidade do preparo físico, que é mais puxado do que imagina, até a quilometragem exata, essas coisas assim. E isso é extremamente importante porque é aquilo que eu já falei, não é para todo mundo, pelo menos não imediatamente para todo mundo. Acho que é para todo mundo em algum momento. É necessário preparo para isso. E em termos de projeção astral, de saída, eu já falei aqui e vou repetir. As pessoas perguntam, é arriscado? Eu escuto até alguns projetores mais experientes falando sobre isso, que não tem perigo, na verdade, e eu discordo de certa forma porque existe um risco que é o risco psicológico, que é não conseguir lidar com o que vai ver lá fora, tanto positivamente quanto negativamente. Do lado positivo, você pode ficar deslumbrado, deslumbrada demais e esse mundo aqui perder certo brilho. Acontece, acreditem, eu já passei por isso. E o negativo também, de te assustar, de falar, não quero saber mais disso, porque tem esses dois extremos. Existe sim essa capacidade. E honestamente, tudo que eu falo sobre o extrafísico, sobre o plano astral, pode ser, e eu acho que deveria ser, aplicado aqui na vida normal, cotidiana, mundana, porque é tudo em prol de buscar uma maior lucidez e, através disso, uma maturidade emocional. E usando vários recursos para isso, inclusive a mente, né, a clareza do raciocínio, enfim, essas análises constantes. E análise é olhar para a mesma coisa de várias formas. Eu avalio cada experiência de vários pontos de vista, coloco possibilidades, não considero aquilo como verdade extrema
e além de não considerar como verdade extrema e considerar algumas possibilidades, eu analiso e tiro lições disso. E a gente pode tirar lição de qualquer vivência. Eu acho que grande parte, ou se não toda, a razão de estarmos aqui é aprendizado. Ponto. Tudo é aprendizado. A gente aprende até quando a gente não percebe que está aprendendo. Mesmo quando parece que não, porque repetição também é aprendizado. Depois de tantas e tantas vidas socando uma pedra, você vai falar, não vou socar mais essa pedra porque não vai dar em nada. E não chega a essa conclusão se não vivenciar isso. Então, só voltando à resposta que eu dei para o moço, eu acho que todo mundo que está aqui está buscando as próprias experiências, sim. E estão se preparando para isso. E grande parte do preparo é o preparo psicológico, sim. E essa pesquisa é extremamente importante para considerar, tá, então aquele terreno lá tem um monte de cobras, o que eu vou fazer se eu encontrar uma cobra naquele terreno? Como eu vou reagir? Eu tenho algum conhecimento sobre isso? Ou simplesmente por considerar que vai ter isso, então vou me preparar melhor, vou usar algum equipamento de proteção, vou levar isso ou aquilo. Claro que eu estou fazendo metáforas aqui, mas é basicamente isso, os exercícios energéticos que são passados aqui para fortalecerem, para equilibrarem esses corpos, até mesmo essa questão que eu falo de buscar ajuda, não apenas de psicólogos, para a parte da psique, mas fazer exercício físico, seja arte marcial ou qualquer outro, para o corpo físico. Acupuntura, massagem, talvez, para a energia, e meditação para a mente, tudo isso é preparo. E sim, o planejamento é parte do processo. E se parece que alguém se contentou apenas em escutar, eu acho que só parece. Porque se a pessoa constatou que ela não está preparada, ela já se analisou. Então, ótimo, já tem funcionado isso aqui. E eu tenho reforçado que essa análise é necessária constantemente. Então, em algum momento, ela pode constatar, falar para si mesma, acho que agora eu estou tranquila em relação a isso. Acho que eu consigo, hein? E vai dar ali o seu primeiro passo, vai tentar um pouquinho, eu saí, nossa, fiquei com medo, voltei, achei melhor, achei mais seguro voltar, e medindo os seus passos. E aí é extremamente importante escutar que pode acontecer sim, de sair por estar perto do corpo, sentir tudo escuro, sentir o peso, ter por estar perto do corpo, do campo áurico do corpo, sofrer a influência dele. E aí fica mais difícil sim sentir o peso, a paralisia do sono, né? Algumas pessoas acham que tem alguém pressionando elas ali, quando na verdade é só o medo, deixando elas afinadas com uma percepção mais assustadora, ou até de seres que estão numa frequência mais baixa realmente. Se elas relaxarem, talvez elas saiam muito mais levemente. Então tudo isso é preparo. E quanto a eu me predispor a fazer isso, é porque eu sinto que o mundo precisa de pessoas mais saudáveis. Precisamos, sim. Estamos colapsando fácil, muito facilmente. Mas eu hesitei um bom bocado para dar aquela entrevista, para criar esse canal, porque eu não me acho um bom exemplo, para ser bastante honesto. E exatamente por ser honesto, eu acho que eu acabo sendo, sim, um bom exemplo. E aí a coisa vira um paradoxo. Mas é importante dizer que eu não superei nada. Eu suporto tudo. O peso do que não existe mais de bom para mim aqui e o peso do que ainda existe de bom para mim aqui. Porque também pesa, eu não vou negar, eu criei uma resistência inicial, por exemplo, a minha sobrinha, que eu já mostrei foto dela aqui, por quem eu sou fascinado. Eu, por um ano, mantive distância, de certa forma. Eu até estava presente, tirava foto, estava lá, mas eu, por exemplo, não pegava. Mesmo achando já encantadora, quando eu fazia foto, fiz foto dela com menos de 20 dias, eu acho, porque ela nasceu prematura, então ela ficou uns dias internada. E quando ela veio, eu ia fazer esse newborn, né, que chama, que é a foto do bebezinho que meu amor fazia e que certamente faria, porque ela estava fascinada, né, por ser tia. Ela ficou deslumbrada, ia fazer muitas fotos.
Eu tentei fazer, mas não foi ainda no iniciozinho, nos primeiros 7 dias, porque teve isso. Mas enfim, essas fotos aqui, ó, algumas delas, né, na verdade. Eu ficava, mas eu criava essa resistência de eu não pegava, por exemplo. Não pegava. Minha irmã falava, carrega, não carrego. Minha mãe falava, carrega, não carrego. E isso era pelo trauma. Já tinha as pessoas que eu amava demais e eu estava traumatizado. Essa que é a verdade. É complicado, mas depois que ela fez 1 ano, teve um dia em que ela estava no colo da mãe, minha irmã, e ela olhou para mim com os olhinhos brilhando e arregalados e sorriu e esticou os bracinhos para eu pegá-la. E aí, como? Como não pegar, né? Eu não teria essa coragem. Eu acho que rejeitar uma criança, não dar a ela a chance de vivenciar coisas boas, de não ajudá-la a vivenciar, seria uma crueldade tremenda da minha parte, e eu não tive essa coragem. Eu torço por ficar por aqui o máximo de tempo possível, pelo menos para que ela entenda quando eu me for, tenha a capacidade de assimilar isso um pouco melhor, porque agora ela já está com 3 anos e meio, já entende muito, e é extremamente grudada em mim. Domingo, recentemente, eu fui lá na casa dela, e ela estava, teve uma hora que a gente parou de brincar, que a mãe dela fez ela parar de brincar, um pouquinho, porque a gente não para, porque ela já estava toda suada, tinha acabado de tomar banho, era de noite e já estava toda suada de novo. E aí ela sentou para comer alguma coisa, sentou assim, meu braço, abraçada no meu braço, assim, tipo, sabe? Abraçada e olhando para mim, assim, tipo, e sorrindo, e grudada em mim. Então, o que eu quero dizer é, eu sinto tudo o que eu sinto, muito, muito intensamente. E não é só uma sensibilidade a ponto de desabar, sabe? Chorar e ser tocado. Tem tudo. A raiva também. Eu sinto como se eu fosse o Hulk, sabe? Pois é. O tempo todo lidando com isso. E eu reconheço isso, converso muito, me analiso. Tenho as minhas formas de trabalhar isso, de dar vazão. Eu não sou alguém que alcançou a iluminação, e digo mais, a iluminação pode ser até alcançada por muitas pessoas, mas mantê-la é outra coisa. Você pode subir no alto de uma montanha, ficar debaixo de uma cachoeira e alcançar uma maior meditação. Mas aí você é colocado em outras situações e aquilo vai te testar. Volta para baixo, desce, pega o trânsito, alguém bate no seu carro, quero ver como é que você age. Talvez nos primeiros dias você está tranquilo, mas e depois? No 78º dia, como é que você vai estar? Então é constante, é por isso que o canal aqui vai ser constante até enquanto eu estiver por aqui, porque eu estou me avaliando, me estudando, cruzando informações, investigando e estou compartilhando a minha investigação. Essa é a proposta do canal, sempre foi desde o início e vai continuar sendo, ajudar outras pessoas nas investigações delas a respeito de si mesmas. Então, não é muito diferente da psicologia, eu vejo. Em termos de objetivos, claro, não estou falando de técnica. Então eu acho que talvez possa ser assim que eu ajudo, acho que outras pessoas podem dizer melhor do que eu, estão dizendo já, basta ler os comentários, e acho que isso fica bastante evidenciado. E, sei lá, para quem assistiu o vídeo que eu publiquei, vídeo aula com o nome A Arte de Marte, vai ver que eu citei lá um dos meus personagens, a fala de um dos personagens que eu escrevi, um personagem que é um velho mestre, e ele diz logo no início do livro, eu fiz questão de dizer isso logo no início da aula que eu dei. Ele diz que o papel de um mestre é deixar de ser um, e todo professor tem como objetivo capacitar o aluno ou ajudá-lo na capacitação deste aluno de se tornar também um professor de si mesmo e de outras pessoas. Então, sim, eu acho que não é tão diferente da psicologia nesse sentido. E eu acho que reforça. Então, sim, procurem terapia, psicologia, mas é uma vez só por semana, é 1 hora, basicamente, para muita gente, a cada 168 horas. Isso se a pessoa for toda semana.
porque tem gente que vai de 15 em 15 dias. Então, é muito pouco tempo. A análise tem que ser constante, as ferramentas usadas têm que ser várias. Recomendo sim que as pessoas não fiquem fechadas em apenas um método, uma ferramenta. O que mais eu posso dizer? Acho que isso, né? Tá bom. A segunda pergunta é do Marcos, ele também mandou por e-mail, ele até comentou que ele leu o início do meu livro Ônix, que tem um trecho autobiográfico, ele achou isso numa plataforma e leu a parte que estava aberta para leitura gratuita lá de amostra. E ele leu esse início, que é um trecho autobiográfico. Então, não pirem com isso de comprarem o meu livro para lerem essas partes autobiográficas, porque existem, porque já que são partes autobiográficas mesmo, de acontecimentos que aconteceram mesmo, eu vou ler aqui no canal, porque todos eles, todas essas experiências, todas essas vivências, esses trechos, possuem mensagens bem interessantes que eu coloquei no meu livro, que intercala essas partes autobiográficas com a parte da fantasia do pirata, que eu acho que não é para tanta gente assim. Mas, inclusive, o livro, a maior parte é de aventura escrita do pirata, da fantasia, 80% ou mais. Então, não pirem com isso, eu devo ler aqui um trecho e comentar, aí depois outro trecho, deve ter uns 20 trechos no livro, alguma coisa nesse sentido. Tem até Como Eu Conheci o Meu Amor, um capítulo só focado nela, então eu vou ler, mas isso mais para frente. Mas só contextualizando aqui, essa parte que ele leu fala sobre eu decidir largar a contabilidade, o trabalho, para virar artista, escritor. E tá bem no início do meu livro. E há um trecho no qual eu converso com um amigo, dizendo que eu usava o meu coração como bússola e eu sentia que era isso que eu tinha que fazer. E isso tem a ver com a pergunta dele, porque ele pergunta exatamente assim: como saber qual caminho devemos seguir se não temos essa intuição? Então, a intuição no caso aqui seria o coração, essa sensação, esse sentido de que você tem que seguir naquela direção. Primeiro, essa bússola apenas não é o suficiente. Ela vai te apontar a direção para a qual você mais quer ir. Vamos colocar desse jeito, né? O seu coração, essa intuição. Você sabe onde você quer chegar, mas e o trajeto até lá? Como é que você faz esse trajeto? Qual o melhor trajeto para você? Para onde você tem que ir? E aí eu vou usar algumas metáforas aqui, como por exemplo, você está num navio, você tem que sentir o vento, para onde ele está soprando, como você vai aproveitar, como você vai virar a vela para aproveitá-lo de forma mais eficiente. Você tem que ir lendo esses indícios, como por exemplo, pássaros voando ao redor, quer dizer que tem terra firme, próxima. É um bom sinal. E aí pode ser interessante chegar nessa terra firme para reabastecer, procurar água potável, alimentos, essas coisas. E isso são metáforas, obviamente. Na vida, você precisa ler, e aí, querendo ou não, a intuição também aflora nesses momentos, mas eu acho que chega uma hora que os sinais acabam sendo recorrentes. E eu não aconselho que você se torne bitolado nisso ou bitolada nisso, porque você pode se perder, ficar paranoico ou paranoica. Leve em consideração, coloque num segundo plano, num radar que seja um referencial, e é o que eu faço, porque tem hora que eu acho que a vida está falando comigo, assim, ó, diretamente comigo. Isso aconteceu a minha vida inteira. Quantas vezes eu escutei exatamente o que eu precisava da pessoa certa, do filme certo, da série, do momento certo, ou livro. Livro, então, nem se fala. Teve uma vez que eu senti estalo, fiquei inquieto, saí lá na contabilidade na hora do almoço, almocei, fui a uma livraria, folhei não, né? Andei pelas prateleiras e achei um livro, só a lombada dele. Peguei aquele livro e li. Era aquilo que eu precisava ler, naquele dia.
Isso acontece muito, principalmente quando você está aberto ou aberta para essa possibilidade. E a vida percebe, que você dá atenção e vai colocando mais. Eu pelo menos entendo dessa forma. Que são, assim, dicas. Dicas tipo um mestre, um técnico falando, olha... Entendem? Eu acho que muita gente aqui me entende. Eu acho que os meus vídeos, até me conhecer, muita gente fala disso, né? Que foi na hora certa. Então é isso, eu tenho até um exemplo, eu vou usar um exemplo. Eu gosto muito de filmes de vários tipos. Vejo filmes artísticos, extremamente artísticos, que outras pessoas nem curtem tanto, e vejo blockbusters hollywoodianos. Eu sou escritor, para mim toda história vai passar mensagem. Toda história tem uma razão de ser. E eu acho que chega uma hora que parece tão proposital, tão para mim. Eu vou dar um exemplo. Eu estava há 1 mês e meio após o acidente que levou o meu amor. Eu tinha decidido continuar com o nosso grupo de teatro de ação, o Excalibur, e apareceu um evento no meio de fevereiro. O acidente foi logo no início de janeiro de 2018. E aí o dono do evento entrou em contato comigo, porque eu trabalho para ele desde 2004 em evento. E ele entrou em contato e falou, então, eu entendo se você não quiser participar com o grupo, porque é compreensível. Mas vai ter o evento tal dia, tá? Me diz aí se você tem intenção de participar ou não. E eu decidi participar. Porém, eu não estava aguentando. Na véspera do evento, eu estava colapsando. Era demais para mim. Ir com o grupo que era nosso, fazer o nosso trabalho sem ela. Eu simplesmente quase desisti. E aí eu senti, falei, eu vou ao cinema ver um filme. Aqui perto de casa tem um shopping, então eu falei, eu vou. Eu já tinha arrumado tudo pro evento e falei, não vou fazer mais nada. Eu vou ver esse filme e é isso aí. O que eu não fiz, eu não faço e vou levar o que tiver. Fui ver esse filme, que é um filme, ó, não recomendo para muita gente não. É um filme de ação, violento, tão violento que a censura é 18 anos, porque é muito violento. É comédia, mas é extremamente violento. Porém, tem uma mensagem sendo passada ali. O filme se chama Deadpool 2. Esse filme é um filme que conversou comigo diretamente. Eu assisti quando eu entrei no cinema, na sala do cinema, só querendo fugir, só querendo um momento de não ser eu, assim, sei lá, aquela imersão de estar no escuro, mergulhando em uma outra história. Como eu tenho esse lado escritor, eu acabo avaliando muita coisa, as histórias me prendem, me mantêm ocupado por um tempo. Eu sou analítico, essa parte me pega. Então, eu dei uma chance para isso. E aí eu tava lá vendo esse filme e no início do filme já vem uma cacetada. Para quem já assistiu, e sei lá, não é um spoiler tão horrível assim, porque é logo no início do filme. E eu acho que a maioria de vocês aqui não vai querer ver esse filme. Esse filme começa com a moça, que é a amada do herói, né, a namorada dele, dizendo para ele que tirou o Jill e que é para eles terem filho, decidiu que é hora deles terem filho. Beleza. Isso já me lembrou o meu amor, porque ela tinha dito que a gente engravidaria em 2018. Teria filho provavelmente início de 2019. E ia acontecer. Ela já tinha parado de tomar remédios, tanto que a última mensagem que ela me mandou no celular, no dia 1º de janeiro, o acidente aconteceu no dia 4, foi: compra um teste de gravidez para mim. E eu levei o teste, deu negativo, mas tinha poucos dias, né? Então não dava para saber. E até o acidente, enfim, eu nunca vou saber. Essa que é a verdade. Mas logo no início acontece isso, e o que acontece? Ela morre. Eles são atacados e ela morre no início do filme. E aquilo já foi uma outra cacetada. E o herói é imortal. Esse é o poder dele, ele não morre. Ele se regenera. E ele começa o filme tentando se matar. E nessa tentativa de morte, ele tem uma visão dela.
Então ele se vê no mundo, mas ele não consegue tocá-la. Então ela tá nesse plano, ela tá na casa dela, como se fosse a casa deles, né? E aí eles tentam conversar, mas é um tempo muito curto e ele acaba sendo puxado de volta pro corpo. E no filme acontece isso algumas vezes. Toda vez que ele sofre uma pancada, um acidente, uma coisa muito catastrófica, ele se vê nessas tentativas de interação com ela e ela falando com ele que não é o momento dele ainda, que ele ainda tem coisas para fazer aqui. E a mensagem é muito, você precisa alinhar, colocar o seu coração no lugar certo. O foco é muito em família, o filme é muito sobre isso, ele mesmo fala. E para vocês terem uma ideia de como essas coisas são tão assim, ah, tá, isso é muito genérico. A primeira cena do filme é ele andando pela casa, porque ele vai se matar explodindo a casa. Então ele tá mexendo nas coisas e tal, enquanto tá tocando uma música de fundo, ele abriu o gás e vai explodir, uma coisa assim. E ele passa e tem uma foto deles, dos dois. E na foto dos dois tem uma flor roxa. E não sei se vocês já perceberam em outros vídeos aqui, o meu amor tinha uma bela dona nas costas, porque ela se identificava com essa flor, ela tinha uma grife com esse nome. E, para vocês terem uma ideia, esse porta-retratozinho aqui, ó, num casamento da prima dela. Eu vou tentar achar a imagem dessa flor do filme, do Deadpool, e colocar aqui para vocês verem. É uma flor roxa do lado da foto deles. São tantos detalhezinhos assim chamando a atenção, entendem? Que não tem como eu não considerar a mensagem. Aí você diz, poxa, mas você acha que a vida inspiraria os autores, os escritores a fazerem isso, a colocarem esses detalhes no filme só para te tocar? Você está se achando demais, né? Mas olhando de cima, não é grande coisa. Sabe? Sussurrar ali, coloca uma flor roxa, seja uma pessoa da produção responsável por aquilo, né? É um detalhe, né? A flor roxa é significativa. E é uma coisa que vai passar assim, vai me atender e vai funcionar para um monte de gente em muitos outros níveis e aspectos. Isso é só um exemplo dos muitos. E aí a mensagem que é passada me serve como um conselho a ser levado em consideração. E nesse filme eu tive esse foco de família. Faça por quem ainda está aí, que é o que ele faz no filme. E eu fui ao evento, e focado no meu grupo, que também estava sentindo a perda dela, e foquei neles. E foi um evento no qual foi importante para mim. Eu lutei por horas e horas e horas seguidas, explodiu o meu joelho, provavelmente foram essas lutas, porque depois eu demorei quase um ano para recuperar direito a movimentação de algum, sei lá, ferrei alguma coisa no meu joelho, mas ninguém me impediu de exagerar desse jeito, primeiro porque eu sou o chefe, segundo porque eles entendem que eu precisava daquilo, de dar vazão a essa raiva que eu estava sentindo. Mas, para dar outro exemplo e fechar junto com a resposta da primeira pergunta, para relacioná-las, eu já fui gerente de uma livraria aqui em Belo Horizonte. E uma vez eu pedi o livro dos Cinco Anéis, do Musashi, que é aquele livro, não sei se vocês conhecem, é mais para quem gosta de arte marcial. Os Cinco Anéis é porque são 5 elementos da natureza e ele passa técnicas de espada em cima de cada elemento. É o único livro que ele escreveu, eu acho. Ele foi para uma montanha e escreveu ali aqueles ensinamentos e eu queria um livro desse para mim. Tanto que depois eu comprei esse livro, mas eu emprestei para um amigo e ele nunca me devolveu, claro. Mas quando eu pedi o livro a primeira vez, veio um livro errado. E esse livro era O Guia do Guerreiro Pacífico. Não tem nada a ver com Cinco Anéis, mas acho que relacionaram com arte marcial e nem era. E é baseado em fatos reais de um ginasta chamado Dan Pillman, não sei, agora eu não lembro, mas eu vou colocar a capa aqui para vocês verem. E esse livro chegou para mim no momento certo e eu li muita coisa que eu precisava. E falei, esse livro veio acidentalmente. Eu o li no momento exato. Então, essas coisas acabam sendo, eu acho até que me passam um certo cuidado da vida, eu me sinto, sim, sendo cuidado, e isso me fortalece, parece que eu estou no caminho certo, de alguma forma. Esse livro, eu vou até recomendar um filme para vocês, vou deixar o link aqui embaixo, na descrição, e no comentário fixo,
porque tem uma versão de filme dele que se chama Poder Além da Vida, não tem nada a ver com o sobrenatural nesse sentido, não entendi, mas enfim, foi o nome que deram. Chama-se Peaceful Warrior, mas tem no YouTube, dublado, mas tem, que é muito interessante mesmo, e como é baseado em fatos reais, acho mais legal ainda, apesar de haver uma certa liberdade de escritor, porque ele escreveu o livro, né, contando essa história, e eu acho que algumas coisas não aconteceram exatamente como estão ali. Até que o livro é mais grosso, acontece muito mais coisa, mas sintetizaram bem no filme. Quem não tiver a oportunidade de ler o livro, assista o filme porque vale a pena. Então eu acho que é mais uma questão de ficar atento, alinhar com a intuição, fazer essa leitura e sempre considerar como algo a mais. Não considerar cegamente, eu preciso fazer isso e ficar alucinado ou alucinada e perder as estribeiras. Não, analise. Para largar a contabilidade, eu demorei meses e eu não me arrependo das escolhas que eu fiz. Sem isso, eu não teria encontrado o meu amor. Vocês vão escutar essas histórias em trechos que eu lerei aqui autobiográficos e acho que é o que eu posso dizer no momento. Lembrando que hoje esse vídeo está indo ao ar no dia 16 de abril de 2022 e contem para mim aí nos comentários o que vocês já tiveram de experiências similares a esse respeito, porque eu vou gostar muito de ler a respeito, e até uma questão de pesquisa de campo, não é? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Hasta!